Acharam aí, pessoal? Aí eu ainda não achei não, mas vou achar. Aí depois o pessoal fica até nem cabelo na poxa do pastor, não está achando a palavra dele. Aí eu sei que ela tá, deixa ela comigo. Chegando lá já. Achei. Lá em João 8, versículo 12, pessoal. Olha o que Jesus está falando aí. Ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lendo e parando, tá bom? A gente vai lendo e parando. Que a gente vai ler e depois a gente para saber a explicação. Ele está falando aqui, ó. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha para a gente entender. Jesus, ele é a palavra. Jesus é verbo. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus está dizendo o seguinte, que ele é a luz do mundo. Como assim, pastor? Me explica aí, gente. Existem dois tipos. Mas você tem que abrir seu coração para você entender isso aqui. É como se fosse na escola, senão você não entende. Existem dois tipos de visão. A física e a visão espiritual. A sua visão física, vamos lá na visão física. Quando você anda dentro da sua casa, vou botar de noite, porque de dia a luz do sol clareia. Quando você anda dentro da sua casa de noite, você com a luz acesa, você enxerga tudo, você sabe certinho, você vai no banheiro, você volta, você mexe lá no armário, volta, correto? Quando acaba a luz, tá aquele breu, não fica difícil para você andar? Se você andar no escuro, você pode tropeçar no móvel. Irmão, se você estiver andando num lugar estranho lá no quintal, você pode acabar pisando no carro de vidro, porque você não está enxergando, você não sabe onde você está pisando. Você está indo, mas você está entendendo? Com a luz não, com a luz é mais fácil, você está vendo onde você vai pisar. Se ali tiver um buraco, tiver um bueiro, tiver um caco de vidro, tiver uma cobra, sei lá, você está vendo. Mas sem a luz, você não enxerga. Você entendeu onde você vai pisar? Existe, agora essa é a luz, a visão física, né? Agora vamos para a visão espiritual. No mundo espiritual também é a mesma coisa. Quando você tem a palavra de Deus, você enxerga aonde que você está pisando. Se aquele caminho que você está indo é bom, se não é, se vai dar bom, se não vai. Você enxerga por que tem certas coisas que às vezes não anda, dá errado na sua vida. E sem a palavra você não enxerga isso. Você sabe o seguinte, você está pisando em caco de vidro, você está as suas coisas não estão dando certo, mas por que você não sabe? Por quê? Está faltando a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo mais claro, porque aqui a gente procura ensinar bem claro, que é para o pessoal entender. A minha vida, dá um exemplo de mim. Eu antigamente, quando eu não tinha a palavra de Deus, eu andava por lugares que faziam sofrer, pessoal. Porque eu não tinha entendimento da palavra. Quer ver? Primeiro, eu andei pelo mundo das drogas. Eu boto sempre meu testemunho aí no Face. Gente, eu comia cocaína. Misericórdia. Olha, até difícil às vezes. Eu já vi homem usar droga, mas não sei se usava como eu usava. Porque eu não usava nem mais aquelas trilhas me ensinaram, aquelas montanhas assim, ó. Quase overdose, gente, muito sério. Eu comia cocaína, viciada em bebida, e isso era coisa na minha vida que eu não fazia por esporte, não. Eu era viciada mesmo, viciada.
Se não tivesse a bebida, não tivesse droga, não, era uma perturbação na minha vida. Eu ficava doida quando não tinha aquilo ali. Então, fui viciada em bebida, fui viciada em droga, fui viciada em cigarro, e não era um vício só não, era 3. E todos eles eu era viciada. Cigarro, eu fumava umas 2 cartelas de cigarro por dia quando eu não bebia. Se eu bebesse, irmão, ia embora. Eu fumava cigarro e estava do outro. E eu beber, eu começava com uma cerveja. Dali, irmão, era caixas e mais caixas de cerveja. Era cerveja, era vinho, era o que viesse. E eu ficava 3 dias. Você não tem ideia do que é isso. Hoje em dia eu fico pensando assim, meu Deus tinha um propósito na minha vida e me guardava. Porque a cocaína, você que já usou cocaína, sabe o que eu estou falando. Ela tira o sono, ela tira o apetite. É 3 horas da manhã, mas para você é como se fosse de manhã, quando você usa cocaína, você não sente sono. Então aquilo ali eu ficava 3 dias, 3 noites acordado direto, de noite, bebendo, fumando, cheirando, bebendo, fumando, sem dormir, sem beber uma água, sem comer, porque eu usava muita cocaína, então aquilo ali, às vezes não me dava apetite, eu comia até embrulhava meu estômago, porque era eu e meu marido, tá? Não era só eu não, meu marido também cheirava, que era uma coisa, cheirava, bebia, ele só não fumava, era um casal, a gente fazia isso. Também lá em casa era mal quebra-quebra, a gente estava doidão, misericórdia, eu agredia ele, me agredia, tudo certo. E a gente, o que a gente fazia? A gente ia procurar comprar um negócio bem longe, porque a gente não queria troço misturado, a gente queria aquela cocaína pura. Cocaína pura, ela não é branquinha não, ela chega a ser amarela, mais amarela, puxar pro lado da amarela. Aí você põe assim na língua assim, ó, fica tudo dormente. Então a gente comprava aquelas cocaína fora. Então quando eu cheirava aquilo ali, às vezes o estômago vazio, aquilo me dava uma dor no estômago. Fiquei 3 dias sem comer, só bebendo, só cheirando. Só falei, gente, é coisa séria. E quando às vezes eu cheirava assim, tanto, que eu acabava de cheirar que o sangue descia. Eu limpava assim, ó, ia lá e cheirava. Aí tudo bem, no começo tudo é festa, gente. Tudo é festa, tudo é flores, só que aquilo ali começou a dar prejuízo. Começou a gente perder tudo. Nosso dinheiro é só para droga, casal viciado, ia dinheiro das compras, ia dinheiro do aluguel, ia dinheiro de compromisso. Às vezes a gente ficava lá 3, 4 dias cheirando, bebendo, fumando, e quando chegava na segunda-feira, eu não tinha R$1 para comprar pão para os meus filhos. E aí o arrependimento? Mas já tinha ido embora mesmo. E a dívida para tudo quanto é lado. E as nossas dívidas nas barracas era tudo bebida, droga. Você está entendendo? E aí, por que eu falo a importância de você enxergar? Chegou um certo ponto que eu não estava mais satisfeito com aquilo ali, eu queria parar. Porque eu vi que meu dinheiro estava indo embora, minha saúde estava indo embora. Depois que eu comecei a usar droga, eu fiquei muito agressivo. Eu não era assim, mas quando eu só bebia, eu não era assim, mas depois que eu comecei a usar cocaína, eu fiquei muito agressiva, até com a minha família. Eu expulsava minha mãe da minha casa, eu expulsava meu pai, eu não queria ficar perto de ninguém, eu fiquei estranha. Aí depois começou a me dar uma depressão. Eu não estava mais satisfeita, eu queria sair daqueles vícios, mas eu não conseguia. Entrar eu consegui, mas sair, como é que eu saí? Eu falei, não vou beber não. Olha só, não bebo mais nada, daqui a pouco estava eu lá. Não vou usar droga não, daqui a pouco estava eu lá. Eu não consegui sair, eu percebi que eu estava meio presa. E aí isso começou a me deixar em depressão, porque eu muita briga com meu marido. Aí eu ficava assim, eu usava droga,
Nos dias que eu não usava, eu ficava trancada dentro do quarto. Aí eu não queria saber de assunto com ninguém ali. Ficava triste, ali eu ficava sozinha, ali eu chorava. Poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou destruindo minha vida. E eu só que eu não vi uma solução. Mas sabe o que eu fiz? Eu não, né? Porque isso foi um inimigo. O inimigo ele colocou na minha mente que não tinha mais jeito para mim. Ah, quer saber? Não adianta mais não. Você não consegue mais sair desses vícios. Sua família não quer mais saber de você. Ninguém gosta de você. Se eu fosse você, se matava. E o diabo começou a martelar na minha cabeça. Se mata, se mata, se mata, se mata. Eu ouvi aquela voz falando comigo. Se eu fosse você, acabava com a sua vida. Cheia de sofrimento. Eu não conhecia a palavra de Deus. Então sabe o que eu achava? Que se eu me matasse, ia resolver o problema. Hoje não. Hoje eu sei que se eu me matasse naquela época, já era. Porque a pessoa, quando ela se mata, você não pode tirar a sua própria vida. Quem te deu foi Deus. Só Ele pode tirar. Se você tirar a sua vida, você vai pro Hades. Não tem mais salvação. Só que naquela época eu não sabia. E o que eu achava? O diabo botava na minha cabeça que se eu me matasse, ia acabar meu sofrimento. Cara, se você se matar, acaba com tudo. Todo mundo vai lá no seu velório, pelo menos você vai deixar sua alma em paz. E aí, por eu achar que não tinha mais uma saída, me faltava o quê, pessoal? A luz do mundo. Se eu tivesse a palavra de Deus, eu ia saber que existia uma saída. Só que sem a palavra eu não estava enxergando. Preste atenção, pessoal. Existia uma saída, só que eu não estava enxergando, porque eu estava sem a luz. Eu estava andando no escuro. Eu não tinha a palavra de Deus. Então eu achava, no meu caso, não tinha mais jeito. Por isso que eu estou falando, né? Tem gente que, minha vida não tem mais jeito não. E é assim que eu vivia, eu não tinha uma expectativa de vida. Se viver, se morrer, morreu. Não tem mais nada para fazer mesmo. Consigo sair dessa mesmo, meu pensamento era esse. Aí sabe o que aconteceu? Tentei o suicídio 2 vezes. Tem gente que fala assim, eu tentei o suicídio porque eu pensei em me matar. Não. Eu não pensei em me matar, não. Eu tentei o suicídio. As 2 vezes que eu tentei o suicídio, eu fui parar no hospital mal. Só não morri porque Deus não deixou mesmo. A primeira vez eu cheguei desacordada no hospital. Depois eu só escutava, a segunda vez que eu cheguei no hospital que eu tentei suicídio, eu só escutava barulho. Leva ela. Ele botava naquela maca, e a maca eu carregava para cá, eu carregava para lá. Gente, eu sei que numa noite, eu não tenho nem ideia de quantas injeções eu tomei quando eu tentei suicídio. Porque eu não estava vendo nada, mas eu só ouvi me carregando para lá, para cá. Dá injeção nela, mas gente, eu tomei muita injeção. Foi até clarear o dia, foi isso. Leva para cá, leva para lá. Entendeu? Só que Deus não deixou eu morrer. Deus tinha propósito na minha vida, mas eu tentei suicídio. Mas por que eu tentei suicídio? Faltava luz no mundo. Eu achava que a minha vida não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Que eu nunca ia conseguir sair daqueles vícios. Porque, irmão, às vezes a pessoa que não sabe, não conhece, pode achar até que é fácil. Mas não é fácil você se livrar de um vício de droga, não, gente. Principalmente do jeito que eu era. Para você ter uma ideia, eu mesmo, eu perdi uma sobrinha minha. Teve uma sobrinha minha que morreu. Ela morreu com 16 anos, numa overdose de droga, a mesma droga que eu usava. Ela morreu no ano novo. Você entendeu? Ela não conseguiu, tadinha. Ela morreu no ano novo. E olha que ela fez tratamento, ela foi para aquelas clínicas, né? Minha sobrinha fez tratamento, ela foi para aquelas clínicas de recuperação. Ela entrou para a clínica, saiu da clínica, entrou para a clínica, mas ela não foi liberta, ela morreu com overdose de droga. Ela cheirou tanto que ela passou mal, botaram ela no carro, só que não deu tempo de chegar no hospital. Então, o que eu estou querendo dizer? Então, não adianta
até um dia que eu consegui, graças a Deus, pela graça de Deus, eu consegui ouvir o meu pastor pregando pela rádio, pessoal, pregando a palavra de Deus. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu entendi que tinha uma solução, que tinha um jeito de eu sair dali. Você está entendendo? Porque eu não queria mais aquela vida, eu estava sofrendo, as coisas para mim estavam tudo errado, só dívida, só problema. E eu queria uma solução para aquilo ali, e não conseguia. Achava que não tinha jeito. Até que um dia eu escutei meu pastor pregando pela rádio, e aí eu gostei da palavra, comecei para a igreja, comecei a ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus é a luz do mundo. Quando eu comecei a ouvir a palavra, eu entendi que tinha jeito para mim, que tinha uma solução de eu sair daquilo ali. Foi onde eu comecei a orar, buscar a Deus. Fiquei 2 anos na igreja para ser liberto do cigarro. E fiquei 1 ano na igreja. Depois de 1 ano, eu fui liberta da bebida, fui liberta das drogas. E fui liberta mesmo, tá? Que às vezes tem pessoas, eu não vou fazer mais não, mas você sozinho, você não consegue. Você precisa da ajuda de Jesus. Jesus, ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. E Jesus, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta você, não é você mesmo, que te liberta é a palavra que você ouve. Você vai ouvindo a palavra, Jesus é verbo. Olha se você consegue entender. Jesus é verbo, Jesus é a palavra. Quando você ouve a palavra, aquela palavra ela entra em você. Você está ouvindo a palavra, Jesus Cristo está entrando em você. E quando ele entra em você, lá dentro de você, tudo que não for legal, tudo que for para te fazer mal, que for para te destruir, ele vai tirar de você. Você está entendendo? Foi quando eu fui para lá, aquilo tudo estava me fazendo mal. Eu não conseguia mais sair daquilo ali, cheio de problema. E conforme eu fui ouvindo a palavra, Jesus foi limpando, ele foi tirando aquilo. Entendeu? Porque o meu pastor, ele sempre costuma falar, pastor, você tem pastor? Claro, pessoal. Isso é uma filial. Isso aqui é uma filial. Tem a igreja pentecostal do Evangelho Completo. A sede é lá na Vila Anitta, lá em Carmarim, pastor Francisco Mota. Ele é o pastor presidente daqui. Então, o meu pastor, ele sempre costuma dizer que existe uma diferença entre o homem proibido e o homem liberto. Pastor, o que é um homem proibido? É quando você se esforça para parar de fazer um troço só para agradar o outro. Você está entendendo? Vou parar de beber, ou vou parar de cheirar, vou parar de brigar por causa da minha esposa. Você não foi liberto, ou por causa do meu marido. Você está querendo parar para agradar alguém. Eu vou parar de xingar, porque agora eu estou indo para a igreja, vou parar de xingar por causa do meu pastor. Você não foi liberto. Você está se esforçando para deixar uma coisa que você ainda não foi liberto. E o que é um homem ou uma mulher liberta? É quando você ouve a palavra. Uma pessoa liberta é quando você ouve a palavra, Jesus entra em você e ele tira aquilo de você. Aí você não está fazendo nada para agradar ninguém, você foi liberto. E quando você é liberto, você não sente mais desejo de fazer aquilo ali. Você está entendendo? Não vou fazer para agradar fulano, mas você está cheio de vontade de fazer, então você não foi liberto. Você está entendendo? Pastor, de vez em quando me dá vontade de cheirar um negocinho, eu não cheiro por causa do meu marido. Então você não foi liberto. Você ainda sente vontade. Você está entendendo? Quando você sente vontade, você está fazendo está tentando parar para agradar alguém. Não funciona assim. Você tem que ser liberto ou liberta.
Quando Jesus entra em você, você é liberto. Você não sente desejo de fazer aquilo ali mais. Eu, por exemplo, vai fazer 13 anos que eu fui liberta da bebida, das drogas e outras coisas mais. Irmão, você pode botar um saco de cocaína ali, isso aí não mexe mais comigo. Eu não sinto desejo mais de usar cocaína, eu fui liberta. Você está entendendo? Você pode botar um barril de chope ali, de cerveja ali, pode dar o calor que for. Isso não vai mais mexer comigo, porque eu fui liberta. Eu não faço isso, não é para agradar alguém, é porque Jesus me libertou. Então, existe uma diferença. Nós precisamos, às vezes, tem coisa na nossa vida, por exemplo, uma doença e outras coisas mais. A gente precisa ser liberto pela palavra. E como que a gente é liberto? Quando a gente ouve. É quando a gente ouve. Quando você ouve a palavra é uma luz. Então, ela vai abrir o entendimento do seu coração, vai abrir os seus olhos. Você vai enxergar a saída. Entendeu? Eu tentei suicídio porque eu não enxergava uma saída. Por que eu não enxergava? Eu não tinha palavra, eu não tinha Jesus. Quando eu recebi Jesus, que é a palavra, eu enxerguei. Então para mim tem jeito. De repente, o seu caso não é esse. Eu estou falando, esse é o meu testemunho. Mas de repente, o seu caso pode ser um problema no casamento, pode ser um problema na sua família, pode ser na sua saúde. Né? De repente, você está passando um problema que você acha que aquilo ali não tem mais jeito. Mas é porque você ainda não ouviu a palavra. Você ouvindo a palavra de Deus, você vai entender que há uma saída. A palavra é uma luz, ela vai clarear você. Você vai entender, poxa, o meu caso tem jeito. A minha história pode mudar, o meu casamento pode ser restaurado. A minha saúde pode ser restaurada. Eu estava contando uma irmã aqui, um casamento lá no Pastor Mota, um casal separado, né? Tu acredita que Deus restaurou o casamento depois de 30 anos de separado? Quem diria? Você acreditaria num negócio desse? O casal estava há 30 anos separado. E ela foi para lá, começou a buscar Deus, aquela coisa toda, e Deus restaurou o casamento depois de 30 anos de separação. Então, para Deus, gente, nada é impossível. Pastor, mas eu acho que não tem mais jeito, não. Ele não me quer mais, ou ela não me quer mais. Não, se você começar a buscar Deus, sério, derruba o coração daquele homem, daquela mulher. Você está entendendo? É isso. Às vezes o seu caso não é igual ao meu. O meu é droga, vício, mas às vezes seu caso, pastor, só Deus sabe como é que é a minha prosperidade. Eu tenho que vender o almoço para comprar a janta. Tem gente que fica assim. Eu também sei o que é isso. Lá atrás, irmão, você não tem ideia. Eu tinha que pegar, queimar aqueles montões, juntava aquele montão de fio para queimar. Botava lá no quintal, lá, queimava aqueles fios ali para tirar cobre. Tem uns motores assim, de ventilador, negócio, gente, que troço nojento para abrir aquilo ali. Tem um montão de trocinhos assim de latinha, já viu? Um trocinho de latinha, igual é. E a gente fica batendo, até desmontar aquilo ali, irmão, misericórdia, haja braço. Aí juntava aquele montão de fio, aquele negócio dava um trocinho desse tamanho de cobre. O filho, montão de fio, eu podia olhar, cara, depois que queimava, a gente batia com um pauzinho assim para tirar aqueles cascados, um pouquinho desse tamanho. Tinha que amassar a panela, alumínio, né? Tem Natasha mesmo disso, minha filha, ela me ajudava. Aí a gente amassando aquelas panelas velhas, tinha que arrancar aqueles cabinhos de plástico, não aceitava. Coisa séria. Aí a gente ia lá vender, dava R$5. Eles faziam direto na padaria, comprar um pão, nem que dava lá, comprar um ovo para a gente comer, porque não tinha almoço. Isso era para a gente almoçar, porque não tinha almoço. E às vezes tinha café, eles tomavam pão com café. Quando não tinha café, a gente comia um pão puro. Coisa séria, gente. Olha, eu já cheguei a catar comida
de reciclagem, de lixo, de padaria. Tinha uma peixaria que a gente ficava lá parado lá, com a Kombi de reciclagem, esperando ele limpar os peixes, aqueles peixes de esmigalhado, que não prestava mais. A gente ia pegar aqueles restos de peixe de esmigalhado. A gente ia para a padaria, porque na padaria tinha aqueles latão de lixo da padaria, tinha aqueles pacotes de pão, pacote de bolo, que um pedaço estava bom, outro pedaço estava mofado. Aí a gente pegava e cortava. O pedaço que estava mofado, a gente jogava fora. O pedaço de pão, o pedaço que estava bom, a gente aproveitava. Sério, gente, a gente já passou por isso. Aí lá no mercado, aqueles Danone que estavam tudo fora da validade, aí os Danone que estavam fora da validade, dava pra gente levava para casa, era isso que a gente vivia. E tinha que dava graças a Deus que não tinha, tá? É sério, gente. Ó, vou te falar, eu morei 1 ano em Petrópolis. De madrugada, 2 e pouco, 3 horas da manhã, a gente de Kombi catando reciclagem, catando coisa nas latas de lixo. Resto de pão, resto de coisa para levar para casa, para comer. Eu cheguei a desmaiar de fome. Desmaiar mesmo, tá? Andando no sol quente, tentando vender o troço para comer, vender um troço para comprar um pão, alguma coisa para a gente comer, nada. Eu andando o dia todo no sol, voltava assim, ó, com fome, nada. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei assim na pedra, eu já estava muito tempo sem comer. Quando eu sentei assim na pedra, eu saí tudo rodando. E começou a escurecer, tudo apagou. Quando eu acordei, já estava todo mundo em cima de mim. Passa vinagre, passa não sei o que, dá vinagre para cheirar. Eu desmaiei de fome. Coisa séria. Eu já passei essas coisas. Mas sabe por que eu passava por ali? Eu não tinha a luz do que é a palavra. Me faltava Jesus. Eu não tinha luz, eu não tinha saída. Entendeu? Depois que eu conheci Jesus, pastor, hoje em dia a senhora passa por isso? Não, graças a Deus, hoje em dia Deus não deixa passar mal por mim, eu nem meus filhos. Mas eu já passei por essas coisas. E quando naquela época, o que acontecia? Eu olhava para a minha vida, que expectativa eu tinha da vida daquele jeito? Eu não vi uma saída, não vi uma mudança. Era até difícil acreditar que a minha vida ia mudar, mas mudou. De repente você está passando uma situação que você acha que a sua vida não vai mudar, muda assim. Se aproxima de Jesus e você vai ver uma coisa. Aí você começa a ouvir a palavra. Essa palavra é uma luz, ela vai clareando, daqui a pouco você vai ver a saída dos seus problemas. Entendeu? Você vai ver a saída, a saída é a solução, você vai ver a solução dos seus problemas. E aí, conforme eu fui ouvindo a palavra, fui aprendendo com Jesus, fui colocando em prática, e a minha história mudou. Não é só a minha, não. Jesus não faz acepções de pessoas, Jesus quer mudar a história de todos. Glória a Deus. E o povo lá de trás sabia disso. Vamos lá no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas, pessoal. Lucas, acho que é 6,17. Deus abençoe, irmão Anderson. Eita, foi batalha hoje, né, irmão? Uma luazinha dessa. Deus abençoe também todo o pessoal aí do Face, tá? Tá com a gente aí. É Lucas 6,19, pessoal. 6,19 ou 6,17. 6,17.
Acharam? Está escrito assim, ó, o sermão da montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judeia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados. Pessoal, vamos uma paradinha para entender. O que eles vinham fazer, pessoal? Eles vinham para aprender, eles vinham para ouvir. Ouvir, o segredo é você ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o segredo é ouvir. Eles vinham para ouvir. Quando você ouve, Jesus, que é a palavra, ele entra dentro de você. E ele entrando dentro de você, é ele que vai fazer a mudança, é ele que vai fazer o milagre. Entendeu? Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, pastor, por que eu oro e a minha vida não muda? Porque não é só, a gente temos que orar, tá? Você não pode. Quando você ora, Deus ouve você, gente. E tem gente que fala assim, pastor, eu nem oro porque Deus não vai nem me ouvir. Mas quem disse para você que não? Jesus disse assim, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Eu lembro que quando eu fui liberta lá das drogas, foi uma oração que eu fiz, eu estava doidona. E eu orei e Jesus me libertou. Entendeu? Porque, pastor, a senhora é doidona, Jesus te ouviu? Irmão, Deus, ele não veio, ele disse o seguinte, os sãos, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Jesus, ele disse assim, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores para que se arrependam. Você está entendendo? Aquela pessoa que está perdida, que acha que não tem mais jeito, que acha que a vida dela acabou, é isso que Deus veio resgatar, os que haviam se perdido. Você entendeu? Então Deus ouve todos nós. Ele disse, aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Só que não é só você orar, você tem que ouvir. Porque você tem que orar, mas você precisa de fé. Você tem que orar com fé. E a fé vem quando você ouve. E quando você ouve a palavra de Deus, tem isso também. Que às vezes você ouve um negócio que não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Você podia entrar aqui, olha, Deus está dizendo isso, está dizendo aquilo, mas eu abri a Bíblia, está escrito na Bíblia? Não. Então, o que Deus falou está escrito, pessoal. Você tem que ouvir uma palavra que está aqui, ó. Isso aqui que vai gerar fé no seu coração. Não pode ser uma coisa que eu acho, que eu penso, nada disso. Tem que ser a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começa a ouvir, nasce aquela fé e aí vem a libertação, vem a mudança, vem o milagre, vem a cura, quando você ouve. Por isso que o pessoal lá atrás, eles vinham para quê, pessoal? Para ouvir. Antes do milagre acontecer, eles vinham para ouvir. Vamos repetir aqui, ó. Lá no 18, vou repetir 18. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram todos curados. Pastor, o que é uma pessoa atormentada de espírito imundo? Eu, antigamente, eu era uma pessoa atormentada de espírito imundo. Eu queria me matar, eu só vivia triste, nada para mim dava certo, eu tentava um negócio, parecia até que ia acontecer, daqui a pouco dava errado, tentava outro, dava errado. Eu era atormentada de espírito, eu só vivia com depressão, entendeu? Triste da vida, e não é isso, né? Deus não criou a gente para isso.
Nem eu, nem você. Deus não criou gente para sofrer. Você teria coragem de criar alguém só para sofrer? Fala a verdade. Eu tenho um filho, vou botar no mundo só para sofrer. Entendeu? Deus não ia criar eu e você para botar a gente aqui para sofrer. Deus quer que a gente viva bem. Só que eu não tinha a palavra de Deus, então eu achava que minha história era aquilo ali mesmo, não tinha mais jeito. Mas quando você ouve é diferente, você é curado, você é liberto, a sua família é salva, vai mudar tudo. E detalhe que eu esqueci de falar, presta atenção. Eu não vou citar nomes, porque não há necessidade de citar nomes. Se eu falar para você que praticamente, sei lá, eu acho que, não sei se é uma boa parte da minha família, tinha várias pessoas na minha família que também bebia, também fumava, também usava droga, não era só eu não. Lá em casa a coisa era séria, quando a gente juntava lá para fazer uma festa de Natal lá, acabava em briga, porque todo mundo tomava virinagem, todo mundo fumava, uns cheiravam, outros fumavam também, isso é uma coisa séria. E se eu te falar que todos eles hoje estão libertos? Todos eles, foi só eu não. Porque depois que eu conheci Jesus, que eu vi que Jesus pode libertar, que ele me libertou, eu comecei a orar por eles. E eles foram libertos. E a maioria já foi batizado, mudou a história. Hoje em dia, se a gente faz uma festinha de Natal, todo mundo se abraça, todo mundo. Que era uma contenda, né? Lá em casa ninguém se dava com ninguém, coisa séria. Acabava engarrafada, coisa séria. Mas hoje em dia a gente tem paz. Jesus chamou a gente para paz, pessoal. Jesus não chamou a gente para sofrer. Está entendendo? Por isso que o pessoal vinha para ouvir. Porque ouvindo a gente tem paz. Deus vai lá e muda a história. Então o que ele disse? Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram todos curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía a virtude que curava a todos. Vamos dar uma paradinha para você entender. Eu não sei se foi ontem que eu preguei sobre isso. Jesus é o Filho de Deus, né? A palavra, a gente não vai lá não, só está chegando. A palavra de Deus diz, lá no livro de João, que no princípio ele era o verbo. O que é verbo, pessoal? Palavra. Verbo comer, verbo andar, tal. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus e a palavra eram a mesma pessoa. Quando Jesus andou aqui na terra, ele era o verbo encarnado. Ele era o verbo em forma de homem, né? Ele era o verbo em forma de homem. E dele saiu virtude. Jesus sendo a palavra de Deus, se Jesus e a palavra é a mesma pessoa, da palavra de Deus sai poder, gente. Sai virtude que cura. Vocês estão entendendo? Jesus não é a palavra. E não sai virtude lá de Jesus. Ele é quem? A palavra. Então sai poder da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, porque ela é poderosa. Ele também disse: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Quando Deus envia a palavra dele, você toma posse daquela palavra, seu milagre vai acontecer, seja lá o que for. Pastor, no meu caso é muito difícil. Gente, não existe caso difícil nem impossível para Deus. Por isso que a Bíblia já fala, para Deus todas as coisas são possíveis. Aí ele está dizendo aqui, e a multidão procurava tocar, porque dele saía a virtude que curava a todos. Agora, pessoal, para finalizar, a gente não vai ter muito tarde, não. Lá no livro de Isaías 61.
Isaías 61. Isaías 61. Acharam aí, pessoal? Isaías 61. Olha o que está escrito aí, ó. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso aqui é Jesus falando para o Messias. O profeta Isaías estava profetizando sobre o Messias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê, pessoal? Para pregar boas novas aos mansos. Está vendo? O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu estava falando, a pessoa estava falando um monte de coisa negativa. Eu falei para ela, olha, isso não é Deus. Vem uma pessoa pregar para você, falando um montão de coisa negativa. Você vai morrer, que sua sepultura já está aberta, o caixão já está até alugado. Irmão, isso não é o Evangelho de Cristo. Evangelho é boas novas de salvação. Você vai ser curado, você vai dar a volta por cima. Não é nada disso. O Pedro, ele foi visitar um homem que estava doente, o Enéas. O homem estava 8 anos em cima de uma cama, paralítico. E o Pedro foi lá visitar ele. Quando chegou lá, sabe o que o Pedro falou para ele? O Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama, Enéas. Isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia? Que Jesus já deu saúde. Boa notícia, o homem levantou e saiu andando. 8 anos que ele não andava. Agora se ele chega lá, ô Enéas, tadinho do seu Enéas. Meu Deus, nunca pensei em meu Senhor assim, mas é assim mesmo, seu Enéas. Aí não é o Evangelho de Cristo. Péssima notícia. O Bernardinho também morreu assim mesmo. Poxa, irmão, que notícia é? Está amarrado no Jesus. Ele está falando aqui que ele foi ungido para pregar boas novas, pessoal. São boas notícias. Boas novas aos mansos. E enviou para fazer o que, pessoal? Restaurar os contritos de coração. Sabe o que é contritos de coração? É uma pessoa triste. Contrito é uma pessoa contristada, uma pessoa triste, abatida. Entendeu? Tem gente que ri para todo mundo, brinca, conta piada, mas ela mesma não está feliz. Quem olha assim para ela, caraca, fulano está feliz, não está nada. Se olhar direitinho lá no fundo, a pessoa está um vazio, está uma tristeza. Só ela e Deus sabem o que ela está passando. E ele foi chamado para quê? Para restaurar os contritos de coração e a proclamar, liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal? Aqui é importante a gente dar uma paradinha. Preste atenção. Abertura de prisão aos presos e proclamar liberdade aos cativos. Quando ele está falando isso, ele não está dizendo só de um cárcere de cela, não. É aquela pessoa que a pessoa está presa numa depressão, a pessoa está presa numa doença, a pessoa está presa num problema, está presa nas dívidas, ou está presa nos vícios, alguma coisa que está prendendo a vida daquela pessoa, que você não anda. Você não anda porque está preso, espiritualmente falando, não é? E Jesus, ele veio para quê? Para proclamar liberdade e abertura, proclamar liberdade aos cativos que estão presos e abertura de prisão aos presos, para tirar você daquele buraco, tirar você daquele problema, tirar você daquilo que está te prendendo, daquilo que não está deixando você andar. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Para que Jesus veio? Para tirar você da prisão. Tirar você do buraco, tirar você daquela dívida, daquela depressão, daquele problema, daquilo que está tentando te destruir.
Jesus foi enviado para isso, não é para você te condenar. Ah, está preso, vai morrer aí, está preso porque fez alguma coisa. Não, irmão, Jesus, ele está na qualidade de advogado, não do que condena, não acusador. O acusador é o diabo. Está lá no Apocalipse, ele é o acusador das nossas almas, mas Jesus não. Jesus, ele está como nosso advogado. Um dia vai estar como juiz, mas agora ele está como advogado. Então, ele está dizendo aqui, ó, restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus quer tirar você desse cativeiro. E ele diz, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E fazer o que, pessoal? Consolar todos os tristes. É sinal que Deus não gosta de ver ninguém triste. Por Deus, todo mundo andava feliz e alegre. Jesus quer consolar. Pastor, eu ando meio triste. Então Deus quer consolar você, porque Ele está falando consolar todos os tristes. Então você faz parte de todos. Já parou para pensar isso? E a consolar todos os tristes, todos. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza e óleo de gozo, de alegria, por tristeza, e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olha só, a mente de Cristo, gente, vamos dar uma paradinha aqui para você entender. Olha o pensamento de Deus para a gente, só coisa doce, está vendo? Tirar a tristeza, libertar do cativeiro, coisa boa, que Deus, por isso que a Bíblia diz assim, como é que é? Ele diz assim, como os céus são mais altos que a terra, assim meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aí o pensamento de Deus é para fazer bem para a gente, não mal. Agora ele está dizendo aqui, ó, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Ele quer restaurar o que foi destruído na sua vida. Restaurarão o que antes foi destruído. O que foi destruído na sua vida? Pastor, na minha vida foi destruído a minha prosperidade. Ou na minha vida o que foi destruído foi meu casamento, o que foi destruído foi a minha fé, ou o que foi destruído foi minha família, ou foi eu mesmo que fui destruído. Deus quer restaurar aquilo que foi destruído na sua vida. Você está entendendo? Fazer tudo novo. Ele fez isso na minha vida, pessoal. Porque a minha vida já está toda enfinhada já. Casamento, aí depois das brigalhadas, tudo que aconteceu, fiquei separada do meu marido 2 anos. Que o diabo acabou com o nosso casamento. Em termo, né? Depois foi restaurado. Depois de 2 anos, foi restaurado o nosso casamento. E Jesus restaurou. Nós ficamos, e outra coisa, eu e meu marido ficamos separados, ele com um lado e eu com o outro, 2 anos. E eu orando, aí Jesus libertou ele também, trouxe, Jesus também libertou meu marido, ó, porque eu fui liberta primeiro, da bebida, das drogas, do cigarro. Meu marido não, meu marido foi liberto 2 anos depois, eu orando por ele, aí Jesus foi e libertou ele também. Ele foi liberto das drogas, foi liberto da bebida, né? E depois que ele largou aqueles vícios todos, aí ele voltou para casa. E Deus restaurou o nosso casamento. A gente passou a viver melhor do que vivia antes. Entendeu? A gente passou a viver, eu e meu marido passamos a viver melhor do que vivia antes.
Então Deus restaurou o meu casamento. Pode restaurar o seu também. Pastora, mas Deus restaurou o seu casamento, né? Porque às vezes tem gente que, às vezes as pessoas não. No Evangelho de Cristo, tudo bem mais tudo tem que ser bem esclarecido, né? Jesus restaurou o meu casamento, trouxe meu marido de volta para casa, meu marido liberto, foi liberto lá nos vícios, nós passamos a viver melhor do que vivia antes. E meu marido ficou firme com Deus. Tanto é que aqui na rua, aqui, todo mundo chamava ele de pastor para cá, pastor para lá. Só que meu marido, Jesus recolheu ele, né? Está na glória, já faz 5 anos que meu marido faleceu. Mas ele foi embora com Jesus. Você entendeu? Ele foi embora salvo, liberto. Jesus recolheu ele para a glória, mas eu creio que ele está bem, porque ele é homem de Deus. Amém? Mas Jesus restaurou meu casamento. Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. E restaurarão os de antes destruídos, né? E renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Vou dar uma paradinha para você entender. Pastora, como assim? Destruído de geração em geração? Às vezes, pessoal, você já está vários anos sofrendo. Eu, quando conheci Jesus, eu já estava o quê? Muitos anos da minha vida viciada, muito, com tudo destruído na minha vida. A minha vida destruída, o casamento destruído. De repente, você está já vários anos no sofrimento. Ele está falando que vai renovar as cidades assoladas, destruir de geração em geração. Aquilo que já vem muito tempo. Aquilo que já vem muito tempo te fazendo mal. Deus quer restaurar. Glória a Deus. Pastora, me explica, mas como que Deus restaura? Aí você tem que ser uma pessoa. Você tem que ser uma pessoa determinada. Eu, quando vim para a igreja, pessoal, presta atenção. Eu vim lá no mundão. Eu era terrível, gente. Você não tem ideia como é que eu era. Eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu xingava, eu aprontava todas. Eu vim lá no mundão. Mas quando eu vim para a igreja, eu vim lá atrás de uma mudança. Na minha vida, eu queria realmente uma mudança. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, eu falei com o meu pastor, pastor, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, e eu queria ficar na igreja, mas eu bebo, fumo, cheiro, um montão de coisa errada. E aí o pastor falou para mim, Fabiana, preste atenção. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu também bebia, eu era alcoólatra, meu pastor contando, eu era alcoólatra, eu fumava, eu era espírita. E Jesus era aleijado de uma perna, hoje não, hoje meu pastor está curado. Mas eu vim todo escandalhado com a presença de Deus. E eu comecei a ouvir a palavra, e a palavra que eu ouvi me libertou. Então ele falou assim, o segredo é ouvir a palavra. Não sou eu que vou te libertar, nem a igreja que vai te libertar. O que vai libertar é a palavra que você ouve. Vai vindo na igreja e vai ouvindo a palavra. E aí eu não perdi a oportunidade. Se ele falou que eu ia ser liberta, só que eu vinha, eu não era liberta ainda. Eu bebia, fumava, mas eu ia para a igreja. Passei aí 2 vezes por semana para a igreja. Quarta-feira eu estava lá, sexta-feira eu estava lá. No começo eu só não ia no domingo. Pastora, por quê? Porque eu era viciada. Eu só ia sexta-feira de tarde, sexta-feira de noite. Eu já começava a beber, cheirar, e só ia parar na segunda-feira. Mas na quarta-feira eu estava lá no pastor. Sexta-feira de tarde estava eu lá. E sexta-feira de noite já ia eu para a boca. Eu era viciada. E aí, mas mesmo assim, eu ia para a igreja ouvindo. Até que uma hora Jesus me libertou. E foi assim, uma coisa bonita, porque eu era assim, gente, eu tinha alguns vícios, sabe? Mas eu era doida por cerveja, misericórdia.
E aí eu já estava caminhando com meu marido na igreja. E aí ele me chamou para a gente. Eu ia para a igreja, mas eu saía, eu bebia. Normal, eu estava aprendendo a palavra ainda. Aí quando foi um dia, ele me chamou para a igreja para você. Vamos ver você vir lá no karaokê? Vamos embora. Aí eles fomos. Aí fomos pro karaokê e tal. Meu marido foi lá, pegou uma cerveja. Mas quando eu bebi a cerveja, eu achei a cerveja ruim. Eu falei, essa cerveja está choca. Que cerveja ruim é essa? Entendeu? Aí eu falei, deve ser a marca. E quando meu marido foi pegar outra cerveja, eu falei assim, pô, não pega mais essa marca aí, não, pega outra cerveja, tá ruim, tá choca. Tá bom, aí ele foi lá e pegou de outra, até cerveja geladinha, tal. Quando ele botou no copo a cerveja ruim, depois cerveja estranha. Aí depois eu fiquei pensando na minha mente, como é que eu pude tanto tempo gostar disso, gente? Era doido por cerveja, uma coquinha gelada é bem mais gostosa do que isso. De lá pra cá, eu parei de gostar de cerveja, eu fui liberta, porque eu já estava na igreja. Eu estava ouvindo a palavra e tudo, e aquilo ali foi indo. Aí eu fiquei empurrando a cerveja para agradar ele, mas aquilo ali já não é mais tão importante para mim como era antes. Entendeu? Veio a libertação. Então, eu estou falando do meu caso, a minha vida, mas assim também a doença. Viu o testemunho que eu falei do garotinho? Assim é o casamento, assim é a prosperidade. O segredo é ouvir, pessoal. O segredo é ouvir. É esse que é o segredo. Nunca deixe de ouvir a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir. E você já viu a missão de Jesus aqui, né? É restaurar os compridos de coração, abertura de prisão aos presos. Glória a Deus, ele tem poder para tirar você do buraco, do fundo do poço, mas tem que ser perseverante. Eu comecei aí, eu não parei mais. Depois que meu pastor falou isso para mim, nunca mais eu parei. Eu estava lá, bebia, cheirava, cheio de ressaca, mas ia assim mesmo. Daqui a pouco foi indo, mudou minha história. Hoje em dia eu não faço mais nada disso, minha vida mudou. Você está entendendo? Isso é assim que acontece. Gente, vamos orar em nome de Jesus, para a gente não sair daqui, tá? Segura essa palavra aí, vai para casa e medita nisso que Deus falou. Glória a Deus, pensa nisso, segredo é ouvir. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus? Feche seus olhos e vamos orar. O pessoal que está em casa aí no Face também pode fechar seus olhos também e orar junto com a gente, que o mesmo Deus que vai operar aqui está operando aí também, tá, pessoal? Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa que está passando sérios problemas no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida espiritual. Pai, essa pessoa que está passando por sérios problemas, oh Deus, na sua prosperidade. Pai, essa pessoa, Deus, que está passando por problemas sérios na sua saúde. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. E por suas feridas, todos nós já fomos sarados e curados. Ajuda essa pessoa a chorar. Oh, Pai, visita a casa dessa pessoa agora. Visita, Deus, a família dessa pessoa. Muda toda a história, Deus. Ajuda essa pessoa. Oh, Deus, faz um milagre, uma mudança, uma transformação, Pai. Em nome de Jesus na vida dessas pessoas. É o que eu estou orando. Pai, estou apresentando a vida de cada um. Agora, Deus, eu como ministra do seu altar. Eu estou amarrando e paralisando toda a obra maligna, todo espírito imundo. Você que está tentando prender, amarrar, segurar a vida dessa
pessoa prosperidade. Você que está tentando destruir a saúde, a família, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que pegue toda doença, pegue todo o mal, pega tudo que é teu e solta essas vidas agora. Vai embora, sai, leva o seu mal, a sua perturbação, tudo que é seu. Em nome de Jesus, até o espírito da morte, o espírito do suicídio, eu amarro, eu repreendo, eu expulso em nome de Jesus. Sai agora, vai embora. Sai para nunca mais voltar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Pai, eu estou transformando esse recipiente, esse líquido que está no teu altar, no teu sangue. E todo o coração que for mergulhado aqui, Senhor, vai acontecer conforme essa pessoa está pedindo, conforme ela está orando. Em nome de Jesus, glorifique o seu nome, ó Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Pai, receba também dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Oh Pai, abençoa cada pessoa. E esses que oraram comigo também pela live, eu estou abençoando em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, guarde o conselho de Deus, desejem uma boa noite, seus irmãozinhos. Sexta-feira a gente está aqui de novo, se assim Jesus permitir, às 8 da manhã, pessoal, e às 18 da noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E amanhã também, pessoal, a gente, em nome de Jesus, vai estar na rádio, na Web Rádio IPEC, às 3h30 da tarde, a gente vai estar entrando ali. A rádio é online, por isso nós pedimos o pessoal aí do Face que ajude a compartilhar a live, o programa, ajuda a compartilhar a rádio para alcançar mais pessoas, tá bom? Na Web Rádio IPEC, em nome de Jesus, nós vamos estar lá às 3h30 da tarde. Glória a Deus e graças a Deus. Gente, desejem uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. E eu vou estar aqui na frente para atender você que quiser falar comigo, tá? E Deus abençoe. José Fernandes dos Santos, Deus abençoe meu filhão, a paz do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe a todos.